Jornal das 13, que conclusões é que surgem sobre o potencial da ligação entre Porto e Gaia? Muito boa tarde, Pedro. De facto, nós estamos numa cave do vinho do Porto. É aqui que durante o dia de ontem e também durante esta manhã muitos especialistas estiveram a debater como se pode melhorar aquele que é já o património da humanidade, todo este vasto território histórico que une as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia e que tem um rio em comum, toda esta zona que no fundo está a ser alvo de diferentes processos de requalificação. Mas para me explicar melhor, no fundo, o objetivo desta conferência, tenho comigo Daniel Couto, ele que é o Presidente do Conselho de Administração da Gaia Urbe. No fundo, o que se procura aqui são soluções para potenciar esta região. Eu, antes de mais, quero dizer que esta conferência resulta de termos uma magnífica comissão científica presidida pelo professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues. E essa comissão científica, onde estão vários nomes da própria Universidade do Porto, traz um nível excepcional a estes trabalhos, de forma que chegamos aqui a conclusões brilhantes. Também quero dizer que também a importância dos convidados que estão aqui, nomeadamente relacionados com o Unesco, a doutora Sofia Colónios, o professor arquiteto Álvaro Baio, trouxeram contributos notáveis, assim como o arquiteto Jean Vidal sobre Bordeaux, nos fez comparar que esta temática da cidade, dos rios dos vinhos, é uma temática muito importante, universal, e que para nós trouxe-nos ensinamentos extraordinários e muito importantes. Penso que pelas conclusões que são agora a ser feitas pelo professor Rio Fernandes, são também um contributo neste nível, para vamos ter em boa conta e penso que vão ser úteis exatamente para o desenvolvimento das duas margens de Gaia, do Porto e para estas questões do património mundial. Muitas conclusões, muito trabalho a fazer para, no fundo, potenciar ainda mais todo este vasto território. Por um lado, mostramos que já há muito trabalho feito e agora que falta fazer muito trabalho ainda. E isto é o ponto, estamos a meio de uma ponte, digamos assim. Nós almejamos objetivos, mas não partimos do zero. Vamos na continuidade de um caminho e como se abriram-se aqui portas extraordinárias na valorização daquilo que são o património e as questões que podem relacionar com o desenvolvimento desta região. No fundo, quando falamos de requalificação, é um processo evolutivo que está sempre em marcha. Em termos de requalificação urbana, há projetos pendentes neste momento para, no fundo, melhorar tudo aquilo que é a zona do Porto e de Vila Nova de Gaia, estes dois centros históricos? Sim, um dos grandes projetos de reabilitação é a própria ponte de Maria Pia que nós queremos reabilitar e fazê-la funcionar, dar-lhe um uso compatível para as duas cidades. Esse é provavelmente o grande desafio que está neste momento. Recuperar, por exemplo, o laboratório do Ricardo Cardoso, transformar no Museu das Pontes, portanto, criar pontes para o futuro, criar pontes para a região, é um dos objetivos que falta reabilitar, e reabilitando a memória e reabilitando o património. Esta é uma ponte que já está parada há 24 anos. Há 24 anos, portanto, para o próximo ano, o quarto século, vai ser um momento, uma data esplendorosa para ir até oportuna para pôr a ponta a funcionar. Falaram aqui de algumas soluções, uma delas era, por exemplo, transformá-la numa via pedonal. Sim, esse é um desafio. Ao fim de 25 anos de voltar a ter uma nova utilização. É um grande desafio, vamos ver se conseguimos. Há neste momento um diálogo entre as duas câmaras, das duas margens. Há, no fundo, a possibilidade de se retomarem todos os discursos que são, no fundo, a tentativa de melhorar estes dois centros históricos. Esse é o grande ponto do diálogo que está estabelecida e é esse ponto do diálogo que é uma memória também do passado, é essa ponte que nós temos que firmar e continuar. Felizmente que há entre o Dr. Eduardo Rodrigues e o Dr. Rui Moreira um bom entendimento e espero que isso seja vantajoso para o desenvolvimento das duas margens. Tem esta região capacidade para se afirmar em termos mundiais? Cada vez mais já ouvimos falar de Porto como destino de férias de muitas pessoas, mas em termos contínuos, até economicamente mais forte em termos futuros. Não podemos esquecer que o ano passado foi considerado um destino excepcional, o melhor destino europeu, e pode voltar a ser. Nós estamos muito esperançados que isso possa vir a acontecer e temos possibilidades de melhorar e até criar novas alternativas, prolongar mais as pessoas, criar maior atratividade. Portanto, o objetivo deste Congresso é não esgotar as soluções, não ficar numa memória passadista, mas olhar o futuro e encontrar novos desafios e tentar responder a eles. Muito obrigada. Então, uma das conclusões é pensar, no fundo, nestes dois centros históricos, não só na perspectiva passada, mas numa tentativa de recuperá-la, transformá-la e potenciá-la em termos mundiais, também em termos futuros.